Todos. É um prazer poder estar aqui de novo com vocês e servir os irmãos com a palavra aqui. Eu quero compartilhar com vocês um texto que eu tenho estado meditando nas últimas semanas aí, e está em 2 de Coríntios, capítulo 6. 2 de Coríntios 6, eu vou ler do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. Eu estou usando a Almeida Revista e Atualizada, não sei se... mas vamos lá, vamos ler aqui esse texto junto. Diz assim o texto: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Quero analisar esse texto aí com você, e esse texto, na verdade, ele me faz lembrar uma fábula, né? Um autor russo chamado Lev Nittleberg. Em 1933, ele escreveu um livro chamado O Bairro Alemão, né? E nesse livro ele conta uma fábula que, na verdade, recentemente ela tem se tornado bastante conhecida. Talvez vocês já ouviram, mas se trata de um escorpião que está à beira de um rio, e esse escorpião ele está tentando atravessar o rio para chegar no outro lado, né? E ele não consegue encontrar nenhuma maneira de cruzar o rio, e ele tenta de todos os modos, mas não consegue, né? Então aí, ele lá tentando cruzar, de repente vem do lado dele um sapo, né? E esse sapo também queria cruzar o rio, e ele simplesmente ia nadar para o outro lado, e o escorpião viu que ele estava a ponto de entrar na água. Ele falou: ô sapo, deixa eu subir aí nas suas costas, e me leva lá para o outro lado, por favor, eu preciso de uma carona. E o sapo, ele falou: ô senhor escorpião, não posso te levar não, de jeito nenhum, né? E o escorpião perguntou para ele: por que não? E o sapo respondeu: não posso te levar, porque vai que a gente está lá no meio do rio, eu estou nadando e você decide me picar nas costas. E o escorpião respondeu para ele: não, por que eu faria isso? Se eu fizer isso, se eu te picar nas suas costas, quando você estiver no meio do rio, nós dois vamos afogar, nós dois vamos morrer. E o sapo, convencido, né, pelo escorpião, ele falou: você tem razão, sobe aqui, eu vou te levar. Então ele subiu, o sapo começou a nadar em direção ao outro lado do rio, e então, quando ele estava bem no meio do rio, de repente ele sente uma dor profunda nas costas, assim, e ele percebe que o escorpião realmente tinha picado ele, né? E então o sapo ele começa a perder a consciência, e bem no último momento, antes dele ir para baixo, né, se afogar no rio, ele vira para o sapo assim, ele pergunta: por que você me picou? Agora nós dois vamos morrer. E o escorpião respondeu: não, me desculpa, senhor sapo, eu te piquei porque eu sou um escorpião. E foi o fim da fábula, né? Os dois morreram ali afogados naquele rio. E a moral, né, a lição que esse autor russo queria transmitir era que a ingenuidade ela pode nos levar a confiar em pessoas, né, que no final vão acabar nos ferindo.
né? E também que há certas pessoas que têm em sua natureza essa intenção de nos ferir, né? Isso era o que ele tentava, né? O autor, esse Lev Nittleberg, era o que ele tentava transmitir através dessa fábula. Mas eu acho interessante porque essa mesma fábula, ela parece ilustrar muito bem o que Paulo quer dizer aqui e o que muitos outros textos da Bíblia nos falam sobre o relacionamento entre os cristãos e o mundo, né? Às vezes nós, como cristãos, nós nos deixamos ser convencidos por argumentos, né? E é interessante ver o quão complexo os estudos que existem para fazer que nós possamos comprar o que compramos, fazer o que fazemos, até comer o que comemos, né? E nós, como cristãos, muitas vezes nos deixamos levar pela ingenuidade de pensar que não há nenhum perigo de caminhar com o mundo. E realmente nós nos esquecemos que isso pode ser algo fatal para nossas vidas espirituais, né? Porque a natureza do mundo, ela vai nos destruir, né? O veneno do pecado, ela sempre nos leva para o fundo do rio, né? E eu acho interessante porque eu acho que é isso aqui que também Paulo quer ilustrar aqui nesse texto de 2 de Coríntios, né? E se eu puder resumir aqui tudo que eu vou falar hoje, eu quero que vocês se lembrem disso aqui. Eu vou resumir tudo que eu vou falar na seguinte frase, né? E é assim: a natureza transformada do cristão, ela limita a relação dele com o mundo e com as pessoas do mundo. E ela leva o cristão a uma relação mais profunda com as pessoas de Deus, com as coisas de Deus e com Deus mesmo. Amém? Então, a natureza transformada do cristão, ela limita a relação dele com as pessoas do mundo e as coisas do mundo, e o leva a uma relação mais profunda com as pessoas de Deus, as coisas de Deus e com Deus mesmo. Amém? Eu quero dividir aqui a pregação em 3 partes. Nós vamos ver a exortação de Paulo à separação do mundo, a razão dessa separação, e vamos ver aqui a aplicação que Paulo mesmo vai fazer no final do texto aqui. Amém? Então, no versículo 14, irmãos, Paulo, ele dá uma exortação bem clara à igreja de Corinto, e ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E ele está fazendo aqui referência ao texto de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10, onde lá nos mandamentos diz: não lavrarás com junta de boi e jumento, né? E o jugo era esse equipamento que se colocava sobre 2 animais, né? Para unir os 2 animais e para que os 2 juntos pudessem lavrar a terra, né? E ele usa a imagem de um boi junto com um jumento tentando lavrar a terra, sendo que é uma coisa que não se pode fazer, né? São animais com estruturas físicas diferentes, velocidades diferentes, forças diferentes, e ele vai aplicar esse texto, né, ao cristão com o incrédulo, né? O que ele quer dizer aqui é que nós, como cristãos, nós não devemos nos relacionar de uma maneira íntima com o mundo. Amém? Às vezes nós já ouvimos esse versículo, não vos ponhais em julgo desigual, e nós aplicamos ele muitas vezes ao casamento entre um crente e um não crente, né? E isso realmente é uma aplicação muito boa desse texto. Realmente é um erro e um grande perigo que um cristão se case com alguém que não crê no Evangelho. Mas aqui nesse texto não há nada no contexto aqui que limita essa exortação simplesmente ao casamento, né? Então esse texto ele pode ser aplicado a muitas outras áreas da nossa vida e das nossas relações com o mundo. A exortação de Paulo aqui, ela vai muito além disso, e muitas vezes nós cristãos, nós nos deixamos levar pela ingenuidade de pensar que podemos nos relacionar com o mundo, e não entendemos o perigo ao qual isso nos expõe, né? E nós nos tornamos igualzinho que aquele sapo
nadando no rio, né, com o escorpião nas costas e nos expondo a sofrer aquela picada fatal em qualquer momento. E a Bíblia ela é muito clara, né, a respeito do quão perigoso pode ser esse relacionamento íntimo com as pessoas do mundo e com as coisas do mundo, né. Eu quero dar aqui 2 exemplos rápidos aqui para ilustrar isso. E o primeiro exemplo em que podemos ver claramente a consequência da relação do mundo com o cristão, ou do cristão com o mundo, é quando nós olhamos para o povo de Israel, né? Se nós olhamos para o livro de Números, capítulo 33, nós vemos que o povo eles ainda estava no deserto, e Deus ele estava dando ordens a Moisés em relação à distribuição da terra prometida quando eles chegassem lá. E lá no versículo 55 ele diz: porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Então Deus deu uma ordem clara que quando eles finalmente chegassem à terra prometida, eles tinham que retirar todo o povo pagão que existia lá por causa do tamanho da idolatria deles, das práticas pecaminosas que eles tinham, que eram terríveis. Porém, logo depois, né, quando o povo de Israel finalmente chega à terra prometida, eles começam a batalhar contra os povos que estavam lá, e eles começam a retirar esses povos. Mas, quando nós chegamos em Juízes, capítulo 1, versículo 27, fala assim o texto: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-seã, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Meguido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Então nós vemos aí que eles entraram na terra, começaram a lutar, mas eles não retiraram todos. E quando eles se tornaram mais fortes, ao invés de terminar a batalha e de tirá-los por completo, né, eles fizeram que esse povo fosse escravo deles. E permitiu que eles morassem ali na terra junto com eles. E aí o texto continua: Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulão não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os de Naalol. Porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom. E isso continua até o final do capítulo. E vemos então que o povo permitiu que esses povos pagãos habitassem no meio deles e fizeram, né, tratos com eles, permitiram ali que eles estivessem. Então, em Juízes capítulo 2, Deus vai e ele fala com o povo de Israel novamente. Versículo 1 disse: subiu um anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus juízes vos serão laços. Então esse foi o juízo de Deus sobre o povo de Israel. Eles não foram fiéis em retirar o paganismo da terra prometida, eles não foram fiéis em remover aquelas práticas pecaminosas daqueles povos que habitavam lá. E então Deus permite que esse povo seja um juízo para o povo de Israel. E nós vemos aí logo depois, na história do povo de Israel, que eles realmente sentiram, né, o aguilhão do escorpião nas costas depois disso. Foi
coisas terríveis acontecendo ao povo de Israel, uma coisa depois da outra, né? E tudo por causa dessa conveniência que eles quiseram ter, de ter esses povos pagãos aí no meio deles, né? Pode ter sido pela conveniência de fazer outro povo escravo deles, ou pela conveniência de simplesmente parar de lutar, não ter que continuar batalhando contra mais e mais pessoas, perdendo mais soldados. Então, pela conveniência, eles simplesmente deixaram de lutar. E muitas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa na nossa vida espiritual, né? Talvez há práticas que nós temos em nós, que nós sentimos que são convenientes para nós, que nos dão certo prazer inicialmente, ou que nos traz certa alegria no começo, e nós simplesmente decidimos ceder àquelas práticas. Ou talvez nós temos aquelas práticas que nós vamos lutando por dias e semanas e meses e até anos, né? Tentando lutar contra certas coisas, mas chega um momento que nós percebemos que a luta é muito larga, ela continua por muito tempo. Então, nós decidimos melhor ceder ao pecado, melhor fazer as pazes com aquelas práticas, porque não vou conseguir continuar lutando. E nós, pela conveniência dessas práticas, nós nos deixamos levar e nos deixamos colocar nesse jugo desigual, né? E eu quero te convidar a identificar essas coisas, identifique essas práticas que talvez você tenha, que você simplesmente deixou de lutar contra elas, ou que você pensa que traz certo prazer, mas que você sabe que não são coisas que agradam a Deus, e te animo a continuar lutando contra elas. E outro exemplo muito claro disso está na vida de Salomão, né? Nós todos conhecemos a história, um homem sábio, um rei sábio, ungido por Deus, alguém que conhecia Deus de verdade e que teve experiências que nenhum outro homem teve com Deus, né? Mas quando lemos 1 de Reis, capítulo 11, né? Versículo 1 ao 4, diz assim: além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. Então vemos também que Salomão se deixou ser influenciado por incrédulos, né? Essa é a realidade. Às vezes nós pensamos, não importa, irmãos, quão forte espiritualmente estejamos, não importa quão espiritual nós pensamos que estamos, quando nós nos permitimos entrar em esse jugo desigual e nos colocamos em um relacionamento com o mundo que não agrada a Deus, não importa o quão bem estejamos, nós vamos ser influenciados pelas práticas do mundo, né? Do mesmo jeito que se nós colocamos uma fruta, né, estragada perto de outra fruta que esteja bem, essa fruta estragada ela vai contaminar a outra, né? Então, nós devemos tomar cuidado com quem relacionamos e como nos relacionamos com o mundo. Agora, o que quer dizer realmente, como podemos explicar o que Paulo quer dizer aqui sobre o jugo desigual, né? O que devemos fazer? Vamos deletar o número de todo mundo que não seja cristão do nosso telefone, ou se alguém vem falar comigo que não é cristão, vou ignorar essa pessoa, vamos ir e morar em um monastério, vamos viver em uma bolha cristã. Não é isso, né? Paulo, ele mesmo fala à igreja de Corinto na sua primeira carta,
né? No capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associasseis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, né? Ou seja, ele está tratando de outro tema aqui, mas o que ele está dizendo é que o contato com o mundo é inevitável, né? Afinal de contas, nós vivemos no mundo e não há como escapar das pessoas que estão ao nosso redor, né? E se nós olhamos para o mesmo exemplo de Jesus, nós vamos ver que nós precisamos usar essas oportunidades para pregar o Evangelho, para ser de boa influência para quem podemos ser, né? Devemos sempre aproveitar as oportunidades que Deus nos dá com o mundo, com as pessoas, para compartilhar o Evangelho e para mostrar o caminho verdadeiro. Mas quando nós olhamos aqui para o nosso texto, aqui em 2 de Coríntios, né, as expressões que Paulo usa nesse texto, não fala de um contato num sentido superficial, né? No versículo 14, a primeira palavra que ele usa aí é sociedade, né? No grego aí seria metokai, que quer dizer parceria. A segunda palavra ele logo usa comunhão, né? No grego koinonia. Depois ele usa a palavra harmonia, que no grego seria symphonisis, que é de onde vem a palavra sinfonia, né? Falando de duas notas musicais que quando se toca assim, quando se tocam juntas, elas formam uma melodia, né? Então, as expressões que ele usa aqui, depois ele vai falar de união, né? Então, todas as expressões que ele está usando aqui não estão referindo a um contato superficial com o mundo, mas com um relacionamento íntimo, ou uma amizade íntima entre o cristão e o mundo. E isso é o que não podemos ter, né? Isso não é algo aqui separado, não é algo que somente Paulo fala em texto singular. Isso em toda a Bíblia podemos ver isso, né? No exemplo de Salomão, no exemplo do povo de Israel. Tiago, no capítulo 4 da carta de Tiago, versículo 4, ele também fala a mesma coisa. Ele fala: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então podemos ver aqui o quão perigoso é para o cristão tentar fomentar essa relação íntima com o mundo, né? E por isso, irmãos, eu quero te chamar também a avaliar a sua relação com o mundo. Pergunte-se se há coisas ou pessoas com quem eu estou me relacionando que não me estão influenciando de uma forma positiva, que estão influenciando a minha vida espiritual de uma forma negativa. Há coisas ou pessoas, talvez, que eu passo muito tempo com elas e que elas não estão me animando na minha jornada cristã. Coisas que não estão me encorajando na fé. E se existem, que coisas são essas, né? Será que eu preciso moderar o meu tempo com essas coisas? Ou será que eu preciso retirar elas por completo? Né? E de forma mais positiva, devemos avaliar quem são as pessoas ao nosso redor, né? Ou quais são as coisas que nós podemos fazer que vão nos animar na fé, que vão nos encorajar, né? Devemos buscar irmãos e pessoas com quem nós podemos fomentar uma relação cristã intencional, né? De maneira que nós podemos juntos cultivar e exortar e animar e buscar encorajar um ao outro. E devemos ver quais são essas coisas que nós poderíamos praticar, que vão nos fortalecer na fé, seja lendo a Bíblia, lendo livros cristãos, ouvindo pessoas cristãs. A nossa fé, ela é pessoal, mas ela não é privada. Amém? Vocês já ouviram isso? Né? O propósito do jugo era de unir dois animais
para que eles pudessem juntos ter mais forças para lavrar o campo. E a exortação de Paulo aqui não é de retirar o jugo e de caminhar sozinho. Amém? A exortação de Paulo é que nós possamos buscar essas pessoas com quem eu posso me colocar em um jugo, e essas pessoas vão me dar a força e o ânimo que nós precisamos juntos para cumprir esse propósito em comum, para que nós juntos possamos chegar à nossa meta. Amém? Então, logo depois disso, Paulo ele vai explicar por que vai acontecer essa separação. E é interessante porque quando Paulo ele explica a razão, ele não fala que a razão é porque você não pode ter essa relação, e ele também não fala que é porque é perigoso ter essa relação. Certamente não podemos, e certamente é perigoso, os exemplos de Salomão do povo de Israel nos mostra isso. Tiago também faz esse argumento de que é perigoso, mas aqui o ponto que Paulo faz, a explicação que ele nos dá, vai um pouco mais além disso. Ele faz o argumento aqui que essa relação, ela não acontece porque não existe uma maneira lógica de que ela aconteça. Existe uma incompatibilidade fundamental entre a natureza do cristão e a natureza do mundo. E ele pergunta, existe uma maneira que a justiça e a iniquidade possam estar no mesmo lugar? Pode haver luz e trevas no mesmo lugar? E a resposta sempre é não, são coisas incompatíveis, são coisas opostas. Se você pega um copo de água e você coloca óleo dentro, você vai ver que o óleo ele vai descer para o meio da água assim, e em um segundo ele sobe. E é porque existe uma incompatibilidade de natureza que não permite que os dois elementos se misturem. E esse é o ponto que Paulo quer fazer aqui, não só nesse texto, mas em toda a sua carta. No capítulo 3, versículo 18 de 2 de Coríntios, ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Então ele está explicando aqui que a nossa natureza ela foi transformada. Logo no capítulo 5, versículo 17, o versículo famoso, e diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, o cristão que conheceu a Cristo de fato, e que recebeu o Espírito Santo, ele foi transformado de tal maneira que a sua identidade e a sua natureza mudou. Os seus gostos agora são diferentes, os seus desejos agora são outros. Ele agora tem outro objetivo na vida, a sua visão do mundo é completamente diferente. E isso inevitavelmente vai afetar como nós nos relacionamos com o mundo. O cristão verdadeiro, ele não vai conseguir participar das coisas que o mundo faz com uma consciência limpa. Ele não vai conseguir encontrar alegria ou prazer nas coisas onde antes ele encontrava. E é por causa dessa transformação espiritual profunda que acontece no momento da salvação, é exatamente por isso que Paulo nos fala que essa relação não existe, ela não acontece, a nossa natureza agora é diferente. E por isso lá no versículo 16, ele diz outra vez, ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Por isso, no final de contas, a razão pela qual existe essa separação não está no que podemos fazer ou não, e não está no que é perigoso ou no que é bom para nós, está na nossa identidade, na nossa natureza como cristão.
né? E qual é a nossa identidade aí? O texto diz: nós somos santuários de Deus, somos povo de Deus, somos filhos de Deus, temos a posição mais privilegiada da criação, né? E outra vez eu te chamo a avaliar a sua relação com o mundo, né? Quando você olha para os seus gostos e os gostos do mundo, quando você olha para os seus desejos e os desejos do mundo, os seus objetivos e os objetivos do mundo, será que você encontra essa compatibilidade com os seus amigos, colegas na escola, faculdade, trabalho? Será que vocês têm os mesmos gostos? Será que vocês conseguem rir das mesmas brincadeiras? Se vamos mais além, né, qual é a sua relação, qual é a nossa relação com os filmes, as séries de hoje que né, promovem uma cultura totalmente anticristã? Né? Qual a sua relação com a música de hoje em dia? Né? Será que você tem prazer em se alimentar de palavras que promovem o erotismo, a traição, a bebedeira? E por último, qual é a sua relação com as coisas de Deus? Qual a sua relação com a palavra de Deus? Será que você tem prazer em estudar e ler a palavra? Você tem prazer de estar em oração, de estar em comunhão com os irmãos? Eu sei muito bem que o nosso prazer e o nosso vigor espiritual, ele passa por momentos altos e baixos, mas muitas vezes o que vai definir a nossa natureza e a nossa identidade em Cristo é o prazer que nós temos nas coisas dele. Se você sente maior prazer nas coisas do mundo que nas coisas de Deus, né, devemos orar e pedir a Deus que Ele venha transformar o nosso interior, que Ele venha transformar o nosso coração, se isso ainda não aconteceu. Amém? Nós não temos controle sobre o que nós desejamos. Por isso, né, quando alguém fala, eu nasci homossexual, por exemplo, né, pode até ser. Nossa natureza, ela é depravada. Ela deseja o que não devemos desejar. E não temos controle sobre os nossos desejos. E por isso é necessário que Deus venha e transforme os nossos desejos, que Ele venha e transforme a nossa natureza. Né? E por último, irmãos, Paulo ele vai concluir aqui a sua carta, esse texto, né, no capítulo 7, versículo 1. E ele diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo mesmo, ele conclui esse texto aqui, e ele nos exorta a fazer 3 coisas. Número 1, olha para as promessas que você tem. Né? Aí no texto diz: Deus disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu vos receberei, serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Vemos aqui que os verbos eles estão no tempo futuro, mas é porque Paulo está retirando isso dos versículos do Antigo Testamento para falar daquilo que nós agora temos em Deus, que nós temos em Cristo, das promessas que Jesus comprou para nós na cruz. Então, nós somos filhos, nós somos povo de Deus, a nossa identidade, nós somos santuário de Deus. Não são coisas que vão acontecer, são realidades que nós já podemos experimentar. Número 2, ele fala: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Né? Aqui a expressão purificar, ela fala de remover a sujeira, né? ou contaminação. E é isso que devemos fazer na nossa vida, né? Devemos identificar as coisas que nos contaminam, tanto em carne como em espírito, seja na nossa mente, nas nossas emoções, até mesmo no nosso corpo físico, que não vão nos permitir nos relacionar com Deus. Tudo aquilo que contamina o nosso ser, nós devemos buscar remover da nossa vida. E por último, lá no número 3, Paulo nos exorta a aperfeiçoar a nossa santidade.
né? Eu acho interessante aqui que ele usa a palavra aperfeiçoar, porque ele implica um processo. Amém? Nós entramos em um processo constante de santificação, né? E às vezes nós olhamos para esse processo e nós pensamos que a santificação ela vai em uma linha reta assim para cima, né? Ou pelo menos numa linha reta, né? Mas na realidade, quando olhamos para a nossa vida, vemos que a santificação ela vai em altos e baixos, né? Eu lembro quando eu estava lá no Peru, no interior de Cusco lá, e nós estávamos em um vilarejo lá, e eu e um irmão, nós decidimos subir uma montanha que estava bem no meio desse vilarejo, e era uma montanha bem alta, e tinha momentos que nós estávamos subindo, e nós percebíamos que estávamos subindo, dava para sentir, né? E aí momentos que nós estávamos descendo, e aí subindo de novo, e descendo de novo, mas quando a gente olhava lá pro fim, nós dava para ver que nós estávamos fazendo progresso, né? Nós estávamos chegando à nossa meta final. E essa é a realidade da nossa vida cristã, né? Da santificação. Ele vai passar por esses momentos altos e baixos, mas nós sempre vamos ver Deus fazendo esse progresso na nossa vida. Amém, irmãos? Então, quero te animar a pegar na mão do irmão que você sabe que vai te animar, que vai te encorajar, e caminhar juntos, em comunhão, né? Para a nossa meta final. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, uma vez mais, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelas promessas que Ele comprou por nós, com o preço grande do seu sangue, Senhor. Te agradeço, Senhor Deus, porque hoje podemos experimentar uma realidade sobrenatural. Somos filhos teus, somos povo teu, somos santuário teu, Senhor. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha completar aquela obra que o Senhor começou em nós, que o Senhor venha terminá-la até o dia final, Senhor Deus. Venha aperfeiçoar-nos, venha santificar-nos, Senhor Deus, e se ainda não experimentamos essa transformação profunda da salvação, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha com teu Espírito a nos salvar, a nos transformar, em nome de Jesus. Amém.